Você já viajou e no meio da sua viagem sentiu aquela dor forte na coluna que acabou estragando toda a sua viagem, todo o seu passeio? Essa dor pode ter sido tanto na cervical quanto na lombar. Se isso já aconteceu com você, fica aqui e assista esse vídeo, pois eu vou dar 3 dicas importantíssimas para você evitar que isso aconteça. Meu nome é Alan França, sou neurocirurgião, especialista em coluna e esse é o canal Tudo Sobre Coluna. Bom, sentir dor na coluna durante uma viagem é algo relativamente frequente. Isso geralmente acontece por conta de alguns maus hábitos, alguns cuidados que não são levados durante a viagem. Então vou dar para vocês 3 dicas para que isso não aconteça mais com vocês ou que pelo menos você reduza substancialmente o risco disso acontecer. A primeira dica é quanto à postura e o tempo que você fica sentado durante a viagem. Então é muito comum que as pessoas viajem de carro, de ônibus ou até mesmo viagens longas de avião. Quando nós ficamos muito tempo na posição sentada, isso acaba por agredir mais a região lombar, ou melhor, a junção da região lombar com o quadril, pois pegamos todo o peso do nosso corpo e colocamos isso nessa região. Diferente de quando ficamos em pé, que o peso do nosso corpo é distribuído entre as nossas pernas. Então esse aumento de sobrecarga na região lombar, ele precisa ser compensado com pausas para que você fique em pé. Então se você estiver viajando de carro, programe-se para fazer pausas de hora em hora ou de 2 em 2 horas, para que você se levante, fique um tempo em pé, estire as pernas, né, como a gente fala. Se você estiver fazendo isso de ônibus, também não deixe de se levantar, para que você realmente possa ali esticar as pernas, ficar em pé, tirar essa pressão da coluna. Mesma coisa de avião, levante, vá ao banheiro. E aí uma dica prática para que você possa fazer isso com mais facilidade, caso você esteja viajando de ônibus ou de avião, é procure sentar no corredor, pois muitas vezes a gente fica um pouco constrangido de se levantar quando estamos sentados na janela, e isso acaba fazendo com que a gente fique mais tempo na posição sentada, consequentemente comprometendo mais a nossa coluna. E o detalhe é que muitas vezes a dor não vem durante a viagem, ela vem exatamente quando você chega no local de passeio, está ali ansioso para curtir essa viagem, e isso acaba por atrapalhar todo esse processo. Perfeito? A segunda dica é quanto à sua bagagem. Um grande erro que as pessoas cometem é de levar bagagens com mochilas pesadas para levar mais bagagem ali, levar mais conteúdo na bagagem de mão, ou muitas vezes levar bagagem em sacolas pesadas também, e isso acaba por prejudicar a sua coluna. Então dê sempre que possível preferência para malas de rodinhas, pois a gente vai evitar essa carga na região dorsal, na região lombar, na região cervical. E quando você faz isso, você reduz o risco de lesões musculares, de dores de origem miofascial. Se não for possível, utilize boas mochilas que mantêm encostos posteriores e nunca exceda o peso de 10% do seu peso corporal carregado nessa mochila. Então, se você pesa, por exemplo, 80 quilos, nunca levar mais do que 8 quilos dentro da sua mochila, porque isso pode prejudicar a sua coluna. A terceira e última dica é quanto ao travesseiro. Parece algo bem simples, mas isso é extremamente importante. Primeiro vamos falar sobre o travesseiro que você utiliza durante a viagem. Então sabe aquelas almofadas que as pessoas costumam levar para a viagem? Então, aquilo ali é muito interessante, porque quando você fica dormindo numa poltrona de um avião ou numa poltrona de um ônibus, o seu pescoço ele fica solto. Durante o sono a gente perde boa parte do tônus muscular do nosso corpo. E esse pescoço solto acaba por tensionar áreas musculares. Isso pode causar uma torcicolo durante a sua viagem. Então, para evitar isso, utilize aquele suporte de pescoço para a viagem, pois aquilo ali não só é confortável, como também evita essas dores de origem muscular. E além disso, se você possui um bom travesseiro, carregue-o contigo durante a viagem. Leve ele para onde você for. Por mais que você vá gastar um pouquinho mais de espaço na sua bagagem, mas isso vai reduzir o risco de você sentir dores durante essas suas férias, durante esse processo. E por que isso é tão importante? Tem um estudo bem interessante que exemplifica isso. Esse estudo ele foi avaliar a qualidade dos travesseiros e tentar identificar qual que é o melhor travesseiro para evitar dores na região cervical. Então os pacientes eles foram divididos em alguns grupos. Uns grupos utilizaram travesseiros de pena de ganso, outros grupos travesseiros de látex, outros grupos de travesseiro de espuma de poliuretano e um grupo especificamente continuou utilizando travesseiros que eles sempre utilizaram. E veja que interessante,
O grupo que sempre utilizou o mesmo travesseiro nos primeiros dias do estudo foi o único grupo que não teve aumento da incidência de dor na região cervical. Mas todos os outros grupos que modificaram os seus travesseiros, passaram de usar o travesseiro habitualmente que eles utilizavam para utilizar o travesseiro que estava sendo estudado naquele estudo científico, eles nos primeiros dias tiveram dor. Ao longo dos dias, à medida que os dias foram passando, percebeu-se que alguns travesseiros eram realmente melhores do que os outros. Mas essa informação desses pacientes que sentiram dor nos primeiros dias de modificação do travesseiro é informação bem relevante. É uma informação bem relevante para a gente entender o que a gente está falando aqui. Porque quando você viaja, habitualmente o que você faz? Você está acostumado com o seu travesseiro, o travesseiro que você dorme há 1, 2 anos, e de repente você vai dormir em um hotel, na casa de um amigo, com um travesseiro que você nunca utilizou. Essa mudança de travesseiro, muitas vezes ela causa dor muscular, ela causa tensão na região cervical. Isso pode atrapalhar substancialmente a sua viagem com aquela torcicolo, aquele desconforto. Você vai precisar fazer uso de analgésicos para aliviar isso. Então, uma dica bem interessante é: leve o seu travesseiro, preferencialmente um travesseiro de qualidade. Aqui a gente já falou de alguns tipos de travesseiros bons para a região cervical, como o travesseiro de látex e o de espuma viscoelástica de poliuretano. Então, carregue eles na sua viagem para que você evite esse tipo de problema. Perfeito? Essas foram as 3 dicas para vocês realizarem durante a viagem de vocês, evitando dor lombar ou dor cervical. Se você curtiu, se você gostou desse conteúdo, eu peço que você compartilhe, curta, encaminhe esse conteúdo para aqueles amigos que estão prestes a fazer uma viagem. E caso tenham ficado com alguma dúvida, deixa no comentário para que eu responda, pois será um prazer para mim e para minha equipe sanar essas dúvidas.